Olá, esse é o vídeo 7 da nossa aula de seres heterotróficos e nesse vídeo a gente vai continuar falando dos animais. Mais do que isso, a gente vai continuar falando do grupo dos cordados que a gente iniciou no último vídeo, em que a gente falou dos peixes. Esse grupo dos cordados, vocês devem se lembrar, é caracterizado pela presença de notocorda, que em grupos mais avançados na evolução, como nós seres humanos, essa notocorda deu origem à coluna vertebral. Bom, então como eu disse, no último vídeo a gente falou sobre os peixes, e agora o grupo que a gente vai falar... Bom, então como eu disse, no último vídeo a gente falou sobre os peixes, e nesse vídeo a gente vai falar a respeito dos anfíbios. Os anfíbios, como está escrito aqui, ó, o significado dessa palavra, anfíbio, vem de anfibio. Anfi significa dupla, dual, e bio significa vida, ou seja, vida dupla. É um nome que faz alusão ao fato de os anfíbios, como os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras, por exemplo, viverem tanto na terra quanto na água. E uma coisa interessante de se destacar a respeito desses anfíbios é que eles têm 3 tipos de respiração diferentes. A respiração branquial, que eles usam na água, a pulmonar, que eles usam na terra, e a cutânea, que alguns anfíbios têm, tá? Não são todos, mas E a cutânea que nem todos os anfíbios têm, mas mais os anfíbios aquáticos, né? E é aquela forma de respiração através da pele, que a gente viu lá em minhocas, lembra? Então, alguns anfíbios têm. Os sapos, como eles são mais terrestres, eles têm uma pele mais grossa e aí o ar não consegue atravessar a pele deles. Mas rãs, pererecas e salamandras geralmente costumam fazer também a respiração através da pele. E assim, essa história de vida dupla, de viver na terra e na água, ela parece ser uma vantagem, né? E realmente é uma vantagem. O anfíbio ele pode estar tanto na terra quanto na água. Você tem um predador na terra, você pode fugir para a água, o predador eventualmente não consegue entrar na água. Você está com um predador na água, você sai da água, vai para a terra e o seu predador não consegue sair. Isso pode ser uma vantagem, mas isso também cria um problema. Qual o problema? Bem, os anfíbios eles não só podem viver na terra e na água, mas eles são dependentes da vida na água. Ou seja, eles só conseguem sobreviver se perto deles, se perto de onde eles vivem, tem um corpo d'água. Como assim? Um lago, uma lagoa, um rio, um riachozinho que seja, tá? Por quê? Porque a reprodução deles, o evento reprodutivo deles depende de água. Porque eles produzem esses ovos aqui, ó, que são ovos muito frágeis e que só ficam vivos na água. Eles não ficam vivos na terra. Então o anfíbio só consegue se reproduzir perto d'água. E um outro fator é que os filhotes deles, né, a primeira fase de vida deles é a fase de girino, que também é uma forma aquática. Então ela não consegue viver fora da água. Então isso cria um problema aos anfíbios. Eles não conseguem viver em regiões onde não tem corpos d'água para eles fazerem a sua reprodução. Isso já é diferente no outro grupo que a gente vai falar agora, que é o grupo dos répteis. Por quê? Os répteis eles têm uma estrutura chamada ovo amniótico, que não tem só em répteis, tem em répteis, em aves, em nós, os mamíferos. O ovo amniótico ele é o seguinte, ele tem essa estrutura aqui amarela, ó, chamada amnio, tá? Amnio, essa estrutura em amarelo aqui, tá? Em amarelo. E por isso o ovo amniótico, porque o nome dela, como eu disse, é amnio. E essa estrutura serve para dar uma proteção ao embrião, né? Isso aqui é meio que uma bolsa líquida. Isso mantém o embrião úmido. E aí esse ovo não depende de um corpo d'água para ficar vivo. Por isso que os répteis eles conseguem ocupar extensos territórios, inclusive desertos, né? A gente tem cobras, por exemplo, que vivem em deserto, que não dependem de água, por conta disso aqui, porque a reprodução deles não depende de corpos d'água. Eles conseguem botar seus ovos na terra. Inclusive, a maioria deles coloca seus ovos na terra. Mesmo os organismos aquáticos, como as tartarugas,
e os jacarés, eles colocam seus ovos na terra. Eles vivem a vida toda na água, mas quando vão se reproduzir, vão à terra e colocam seus ovos na terra. E bem, uma característica muito marcante desses indivíduos é que eles têm epiderme queratinizada. Ou seja, eles têm placas epidérmicas, como a gente vê na cobra. Essa foto não está muito boa, mas ó, a gente consegue ver aqui, ó, uma placa, outra placa aqui. Ó, os jacarés também, isso é bem evidente, tem várias placas aqui. Em alguns organismos, como em tartarugas, essas placas elas viram uma carapaça espessa aqui, ó. Uma carapaça espessa que fica no dorso desse animal. E uma outra característica interessante dos répteis também é que todos eles têm respiração pulmonar. Vamos lá, respiração cutânea não dá para eles fazerem, porque como eu disse, a epiderme deles é queratinizada, ou seja, é muito grossa, o ar não passa por essa epiderme, não tem como. A respiração branquial faria sentido para os répteis que vivem na água, mas isso é uma característica interessante deles, porque mesmo esses répteis que ficam na água, eles têm respiração. Mesmo esses répteis que ficam na água respiram com o pulmão, eles não têm brânquias. Então, eles vivem na água, eles até ficam um bom tempo embaixo d'água, porque eles prendem a respiração, mas quando eles têm que respirar, eles têm que subir, botar o nariz fora d'água e respirar, e aí eles conseguem afundar de novo. Bom, era isso que eu tinha para falar nessa aula, falamos de anfíbios e de répteis. O próximo vídeo é o último vídeo dessa aula, nós vamos falar sobre as aves e os mamíferos. Até a próxima!